sacerdotal. A família de Jeremias era a família de sacerdotes. O pai de Jeremias, cujo nome é Ilquias, ele era sacerdote do Deus vivo. Obviamente, quando o sacerdote tinha filhos, obviamente os filhos, homens que nasciam, eles eram treinados pelos seus pais. É por isso que Salomão, ele vai ensinar, instruindo, dizendo: ensina o teu filho no caminho e não o caminho. Tem diferença, pastor? Tem. Ensinar o filho o caminho é você apontar e falar: olha, a igreja fica na rua tal, o endereço tal, o culto é tal dia. Agora, ensinar no caminho é eu pegar na mão do meu filho, dos meus filhos, e falar: olha, hoje tem congresso de varões, eu vou e você também vai comigo, eu vou carregar, eu vou trazer juntamente para a casa de Deus. Então, sendo assim, nesta linha de raciocínio, de pensamento dentro da Bíblia, Jeremias estava sendo treinado, ficou bom agora, viu, senhor pastor? Estava sendo treinado para ser um futuro sacerdote no templo, na casa de Deus. Aleluia. Sabemos que os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram provenientes da tribo de Arão, eles eram da tribo de Levi, da família de Arão. E Arão, que foi irmão do pastor Moisés, que Deus usou para libertar o povo do cativeiro no deserto, Deus vai mandar Moisés construir uma tenda, um tabernáculo, onde Deus falou para o povo em Êxodo, dizendo assim no capítulo 19: olha, far-me-ão um santuário, um tabernáculo, para que eu, Senhor, habite no meio de vós. O intuito de Deus era estar no meio do seu povo, e o intuito de Deus hoje também é estar no meio do seu povo, através do Espírito Santo, com a sua doce e gloriosa presença, e a presença que está aqui desde quando começou este culto nesta noite. E se eu fosse você, aproveitava para desfrutar desta presença de Deus que está neste lugar. Aí, Jeremias vem de família sacerdotal, que foi ordenada por Deus a Moisés para separar da família de Arão, especialmente a tribo de Levi. Dentre as 12 tribos, a tribo de Levi foi separada, de onde vieram os sacerdotes, de onde vieram os chamados levitas, que não tem nada a ver com tocar teclado, não tem nada a ver com tocar bateria. Levita era alguém que era separado para oficiar. Dentre os levitas tinha porteiros, tinha sacerdotes, tinha sumos sacerdotes, tinha os auxiliares do templo. Aleluia, porque nós não estamos na lei, vivendo na lei, então não existe levita na era atual. Existe músico, existe adoradores do Senhor Deus. Eu quero perguntar aqui para o pastor Diego, que canta demais: o senhor é da tribo de Levi, pastor? O senhor é da tribo de Levi? O senhor é da tribo de Levi que cantou? Você que toca o baixo aí, que faz o bichinho chorar, é da tribo de Levi? Então não tem levita nos dias de hoje, segundo a Bíblia Sagrada. E aí Jeremias veio desta família da tribo de Levi, de onde vieram os sacerdotes, e os sumos sacerdotes, e os levitas, que ajudavam, que auxiliavam no templo lá no Antigo Testamento. Então Ilquias, o pai de Jeremias, ele era sacerdote. E se ele era sacerdote, ele estava instruindo o seu filho Jeremias para também posteriormente assumir o ofício sacerdotal. Dentre eles, o ofício sacerdotal, segundo a Bíblia, os sacerdotes cuidavam do altar do sacrifício. Quando Deus fala com Moisés para fazer o tabernáculo, a Bíblia diz, irmãos, que tinha aproximadamente 45 metros de comprimento por 13 metros de largura. A porta, ela era espaçosa no tabernáculo, para cumprir o que Jesus disse em João capítulo 9, versículo 9 e 10, dizendo: eu sou a porta, e quem entrar por esta porta vai entrar, vai encontrar alimento, vai ter liberdade, acesso à minha presença. Só que passando da porta para dentro tinha o altar do sacrifício, e lá no altar do sacrifício, na porta da tenda, o sacerdote recebia da congregação as ofertas, o carneiro,
cordeiro, os animais que eram sacrificados, e então entregava para o sacerdote. O sacerdote ia para o altar do sacrifício, que tinha 4 pompas representando os 4 evangelhos, representando os 4 pontos cardeais que existem: leste, oeste, norte e sul. Então ali o sacerdote, ele pegava o animal e sacrificava. O sacerdote que tinha também a missão de levar ali sobre o altar de incenso, onde queimava o incenso aromático que subia perante o Senhor com um cheiro suave às tuas narinas. Mas também o sacerdote, ele cuidava do altar. Por isso que em Levítico capítulo 6, versículo 13, está escrito: o fogo deve arder no altar continuamente e não deve se apagar. Todos os dias, todas as manhãs, o sacerdote removia a cinza da noite anterior e colocava uma nova lenha, e assim cumpria-se a palavra de Deus, que o fogo queimava continuamente e não se apagava. Isso era a função do sacerdote. O sacerdote também cuidava do templo. Lá no templo existiam lâmpadas ou lamparinas. Lá no tabernáculo, no deserto, existia o castiçal de ouro, que representa Jesus Cristo, a luz das nações, onde ali o sacerdote vinha com azeite. Na haste do meio havia 7 hastes, 7 pontas. Na haste central ele derramava o azeite, e o azeite passava para as outras pontas e mantinha também o candelabro aceso. Isso era a função do sacerdote: trocar o óleo, o azeite, colocar mais azeite nas lâmpadas no templo. O sacerdote tinha N funções. Então Jeremias vai crescer agora, sendo ensinado pelo seu pai acerca do ofício sacerdotal. Mas quando eu chego no capítulo 1, versículo de número 3 a seguir, Deus vai intervir na história da vida do profeta. E qual é, pastor, a intervenção de Deus? É simplesmente essa: um moço jovem que estava sendo treinado, instruído para ser sacerdote. Deus vira para ele, pastor, e fala assim: ó, Jeremias, o negócio é o seguinte: antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já te consagrei, te santifiquei por profeta para as nações. Jeremias, esquece o que o seu pai te ensinou, esquece o que o Guias te ensinou. A partir de agora, atenta para as visões e para as revelações que eu, Senhor, vou te dar, porque eu te levantei para derrubar, eu te levantei para levantar, eu te levantei para construir, eu te levantei para te usar como profeta na face da terra. E quem aqui crê que o Deus que chamou Jeremias está aqui nesta noite te chamando? Quem crê que o Deus que chamou Jeremias está aqui? Eu vou dar 30 segundos para você glorificar o nome dele. Ó Jeremias, eu te escolhi antes que fosse formado no ventre da tua mãe. Só que eu não te escolhi para ser sacerdote, eu te escolhi para ser profeta às nações. E agora começa então, Deus vem agora na vida de Jeremias e vai se iniciar um novo ciclo na vida do profeta, aleluias, agora que está sendo declarado por Deus para ele, que ele foi separado antes de ser formado no ventre da mãe para ser um profeta para as nações. Agora veja, interessante aqui o tema do congresso fala sobre visão. E o versículo 11 que nós lemos, Deus ele vai indagar o profeta Jeremias. Deus vai perguntar para Jeremias, porque no versículo 11, todos aqui entendem de gramática, entendem de exegese do texto, de interpretação do texto. No versículo 11, ele vai dizer, pastor Fernando, apenas 11 versículos do início do capítulo 1, já tem Deus dizendo para ele a segunda vez, então veio a mim novamente a palavra do Senhor. Por que veio novamente? Porque no início, nos versículos 2 também e 3, Deus já havia falado com o profeta
Deus fala com ele, Deus fala que Deus já tinha separado ele para ser profeta. Aí no versículo 11 vem Deus de novo e visita Jeremias. Só que agora, quando Deus vem para Jeremias, Deus vai falar assim: Jeremias, o que você está enxergando? Jeremias, o que vês? Eu quero profetizar nesta noite de hoje sobre esta igreja, sobre esse grupo de varões, que hoje nós vamos sair daqui com visão espiritual, com visão de Deus. A proposta de Deus para mim e para você aqui esta noite é me dar visão e te dar visão, porque uma das características ou uma das qualidades da águia é que a águia, ela tem o poder de enxergar num raio de 8 quilômetros um peixe de apenas 8 centímetros a 8 quilômetros de altura. Ela consegue enxergar e vai descendo num voo veloz e toma a sua presa. Por quê? Porque ela tem o poder de visão. Deus então diz para Jeremias: o que você está vendo? E nesta noite de hoje Deus vai te dar a visão de águia. Você vai passar a enxergar a vida de outra maneira. Você vai passar a enxergar as coisas de outra maneira, porque hoje Deus vai te dar a visão de águia. Hoje o crente vai sair daqui, pastores, voando como águia, asas, aleluia, como águia. Se você crê,